Muitas pessoas vivem um passado eterno, mesmo que inconscientemente. Eu tinha falado no vídeo anterior sobre pessoas que sobre pessoas que não conseguem perdoar. Eu falei especificamente dos pais, né? Mas eu falo num sentido geral que muitas pessoas não perdoam, né? E por mais que eu entenda que o conceito do perdão é distorcido, e isso influencia, mesmo assim, pelas coisas que eu já vivi na vida, eu percebi que tinha coisas que mesmo que intuitivamente ou sem entender muito bem, eu conseguia fazer e eu conseguia seguir em frente. Enfim, teve traumas que eu consegui sozinha ali resolver, teve coisas que não. Então, realmente, realmente assim, é complicado, é confuso, é dolorido, porque a gente não sabe como fazer do jeito certo, né? E a gente vive sentindo as mesmas dores, com as mesmas questões, ou pior, a coisa vai piorando, né? A bola de neve vai aumentando, e aí vem mais trauma, e vem mais trauma, foi o que aconteceu comigo. Você vai descendo ladeira abaixo, e vai descendo, e o negócio vai piorando, e a situação vai piorando, e você vai se culpando, e aí vira aquela merda gigantesca. Gente, eu arroto mesmo, tá? Eu sou humana. E aí, eu não acho falta de educação, tá? É uma coisa natural. Quer dizer, o natural seria a gente não arrotar, nem peidar, nem nada, nem feder, né? Porque a gente tá intoxicado. Mas é uma necessidade, já que a gente tá intoxicado. Então, é isso. Mas você pode editar seu vídeo. Primeiro que eu não sei ainda. Segundo que mesmo se eu soubesse eu não ia, porque eu quero arrotar. Me deixa arrotar? Eu acho que ninguém vai morrer se eu arrotar, né? Eu acho, assim, sei lá. Só acho. Então, o que acontece, gente? A gente muitas vezes... Tá bem frio hoje. Mas tá com a carinha de que o sol quer aparecer. Vamos ver. Então, a gente acaba passando por traumas de todos os tipos. Nós criamos, né? Às vezes traumas sem saber que estamos criando. E é muito complicado, né? Mas nós nos tornamos pessoas. Nós acabamos nos tornando os nossos traumas, né? A gente acaba vivendo na dor, a gente se destrói, a gente se identifica tanto com essas dores, com essas histórias, com esses traumas, com essas emoções complicadas, com essas situações, enfim. Que a gente, pelo menos aconteceu isso comigo, chegou uma época que eu pensava que eu não ia mais conseguir. Foi aí que eu tentei tirar a minha vida. Isso não é brincadeira. Não é mesmo. E obviamente não é natural. Então, nós precisamos de fato reconhecer isso, que todos temos traumas, que a gente não sabe de tudo, que ninguém sabe de tudo.
Ah, mas ele é terapeuta há 300 mil anos, ele não sabe de tudo sobre a mente. Ah, mas ele é um terapeuta, então ele vai me curar. Ele não vai te curar, ele vai te dar uma ferramenta que ele conhece, que pode te auxiliar e que vai se curar vai ser você. Se você fizer. Entendeu? E é isso. E esse passado que nunca passa é um peso que você carrega desnecessariamente. Porque as pessoas não entendem que não é só questão de você, eu terminei esse relacionamento. Eu perdoei essa pessoa. Acha que perdoou, né? Eu tô há 300 anos sem ver a pessoa. Isso não necessariamente quer dizer que você superou o passado. E a gente tem que aprender a olhar para o nosso passado de uma forma leve. Eu gosto bastante de falar do que eu passei na infância, porque infelizmente é algo que muita gente passou. E que muitas pessoas ainda passam. Porque pessoas doentes não superam o passado delas. Então, você tá lá sofrendo, você passou por uma coisa muito pesada, como o que eu passei. Você desenvolveu uma visão distorcida de você, distorcida sobre o sexo, sobre proteção, sobre confiança nas pessoas, sobre diversas coisas ao mesmo tempo. Que foi um monte de questão. Foi um monte de falha nessas questões que levou a isso. E aí você se perde e aí você se lasca. E aí você tá lá vivendo a sua vida e só de pensar no que aconteceu você sofre. E sofre de novo. E sofre mais uma vez. E sofre mais um pouco. Aí você passa a fugir. A fugir. A tentar fugir dessa emoção, a tentar fugir. Mas é como eu falei, isso tá em você. Você pode tentar fugir o quanto você quiser. O negócio tá lá. Tá em você, tá na sua memória. Tá no seu subconsciente. E aí, o que eu fiz no meu caso? Eu fui lá, eu vou olhar para essas coisas, eu vou enfrentar tudo, eu vou pegar minhas crenças todas e vou... Fui corajosa? Muito. Meu Deus, eu tenho orgulho de mim, pela coragem que eu tive. Ao mesmo tempo, eu fui irresponsável, fui arrogante, até certo ponto. Mas principalmente eu fui cruel comigo mesma. Porque como eu já tinha aquele padrão de me chicotear, de achar que eu não prestava, eu estava fazendo as coisas com esse padrão. Então, tipo assim, nossa, como assim eu ainda tô sofrendo por causa disso? Aí vinha uma memória e eu sofria, aí eu me sentia uma idiota, aí a situação só piorava. Porque eu me sentia uma idiota, eu me sentia uma fraca, aí eu sofria mais, aí aquela coisa que eu falei, você vai entrando no... Eu tô rindo, gente, mas foi tenso. Você vai entrando num buraco assim, ó, que o negócio não tem fim. Se você pensa que existe o fundo do poço, amigo, não existe. Dá pra ir mais pra baixo. E eu fui indo. Chegou um ponto assim que era tanta dor que... Porque eu achava que eu tinha que futucar as feridas. Não, eu tenho que saber de que vida que foi isso. Eu tenho que saber a motivação da pessoa. Eu não tenho que saber nada disso. Uma pessoa jogou uma merda em você. O que você tem que fazer? Você vai lá, você toma banho e tira aquela roupa. Agora, se você vai continuar falando com a pessoa... Gente, isso daí já é outros 500. Independente do que vai acontecer depois... que é uma decisão sua,
E que não tem certo e errado. Ah, o cara me traiu, aí eu vou perdoar, então eu tenho que ficar com ele. Claro que não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode não ficar com ele porque você não confia nele. Você pode não ficar com ele porque você não quer. Você pode não ficar com ele porque, sei lá, por vários motivos. Não é porque você perdoou. Tá vendo como a gente não entende as coisas? Não é porque você não perdoou que quer dizer que você perdoou, que quer dizer que você tem que ficar com a pessoa. E tem gente que tá com a pessoa, acha que perdoou e não perdoou porcaria nenhuma. Ela ainda tá com aquele peso no passado. Isso também não quer dizer que a outra pessoa não tenha que... Eu não vou dizer que te pagar. Mas que ela precise... Essa pessoa precisa mudar, porque senão não faz sentido você ficar com ela, né? Tem isso também. Tem isso também. Então vocês percebem? E como a gente tá com esse padrão, é muito fácil você continuar nessa dor. Entenda uma coisa, você só vai conseguir se curar e ir para outro patamar na sua vida, querer outras coisas, sua vida de fato mudar, se você conseguir curar esse passado. Se você não... Isso é ressignificar, isso é perdoar. Se você não... É curar essa criança interior. Se você não fizer isso, você não vai conseguir seguir em frente. Você vai ficar 300 anos de relacionamento em relacionamento, de país em país, de cidade em cidade. Você vai continuar ganhando o mesmo salário, você vai continuar sendo abusado pelos seus chefes, você vai ser a mesma história com personagens diferentes, mas vai ser a mesma história. Sabe os Cavaleiros do Zodíaco? Que tinha lá a saga, era tudo a mesma coisa. A Saori ia ser sequestrada, todo mundo ia apanhar, todo mundo ia deixar o Seiya passar na frente, e no final o Seiya virava o Super Saiyajin lá e ficava forte, e dava um fogo no coração dele. Depois eles estão quase morrendo, o Ikki ia aparecer em algum momento lá pra salvar o Shun. É o mesmo enredo. É o mesmo enredo. Só muda a saga. Mas é a saga, né? Mas é o mesmo enredo. E parte dessa cura vem da história que você conta pra você a respeito do que aconteceu. Inclusive, esse passado ele pode piorar, essa mágoa pode piorar, essa dor pode piorar. E sabe o que vai acontecer? Não só você vai ficar com essa mágoa, com essa dor, e você vai continuar nesse ciclo. Ah, se o cara me traiu, você vai procurar outro cara, ele vai te trair e você vai continuar sendo traído e sendo traído. Não só isso. Mas você vai adoecer fisicamente. Porque não tem como você estar doente emocionalmente. E não sei se você já ligou o Lé com Cré, mas crenças e emoção estão intimamente ligados. E eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Você vai adoecer fisicamente. E aí, meu amigo, é uma bola de neve, você vai sair rolando assim, ó, na merda, assim. Sabe aquele... Sabe aquele... Como é que é o nome daquele... Que ele é muito conhecido... Que ele era bem visto, né? No Egito. Aquele... Eu ia falar caranguejo, né? Caranguejo. Aquele besouro que rola o cocô. Vai ser isso aí, meu amigo. Só que você vai estar dentro do cocô, assim, ó. E o negócio vai rolar e... Pum! Você entendeu? E a tendência é dar merda, né? Você já tá na merda. Então, o que é um peido pra quem tá cagado, né? Eu peguei as referências, as frases, não é referência, é os ditos populares mais nojentos, né, gente? Ah, gente, eu sou brincalhona mesmo, tá? É incrível como quando você muda sua mentalidade, você aprende com tudo. Né? Você para de ficar fazendo segregação ou ficar fazendo... rotulações. É claro que as coisas... Tem coisas que são de fatos e tem coisas que... Isso daqui é uma taça. Né? Isso é uma taça de plástico. Tem coisas que são... que são o que são por si só.
que são fatos por si só. Isso aqui tá apoiado numa mesa no celular. Isso aqui é um cobertor. Né? Eu sou uma mulher. Não, eu não sou. Eu sou não binária. Eu sou homem. Eu não me sinto uma mulher. Você pode se sentir o que você quiser. Você continua sendo uma mulher. Tá bom? Você pode até gostar de mulher. Mas você vai continuar sendo uma mulher. Ponto. Entendeu? Fato. Mas assim, e o fato de você não aceitar que você é mulher vai te causar muitos problemas, tá? Mas enfim, isso daí já é problema seu também. Se você não aguenta a verdade, nem entre aqui no meu canal também, tá? É isso aí. Então, a tendência é piorar. Não é que vai ficar tudo igual, vai piorar. Porque uma coisa vai levando a outra e a situação vai piorando e vai... Cara, ou você vai, sabe aquela coisa de você melhora um pouquinho e depois piora de novo e você fica numa coisa que você nunca avança, você sempre volta no mesmo lugar. No mesmo... Por quê? Porque esse problema, essa porcaria, precisa ser resolvida. Enquanto você não resolve, você não vai conseguir seguir em frente. Só que ninguém te contou, ou talvez algumas pessoas vão te contar, seja lá, não sei, né? Que você tem total capacidade de ressignificar isso. Você tem toda a capacidade do mundo. Todos nós temos. A gente só precisa aprender a fazer. Eu sei como é que faz. Aí vamos ver aí. Vamos ver se eu ensino isso, tá? Eu tenho interesse de ensinar coisas aqui no canal. Para as pessoas, tá? De cura, de ressignificação. E outra coisa que eu tenho para te dizer, tá? Você é um ser único. Eu fiz coisas dentro da minha perspectiva, dentro do que eu vivi, dentro do que eu consigo fazer, dentro do que eu fui ensinada pelo meu terapeuta, que é hipnólogo, dentro de um monte de questões que fez com que isso funcionasse comigo. Provavelmente vai funcionar com você, porque funciona aquela receita de bolo que dá certo com todo mundo. Pode ficar um bolinho meio feio, mas dá pra comer. Vai ser um bolo, entendeu? Então vai dar pra você resolver bastante coisa, mas cada ser humano é único. Eu vejo pessoas... Não porque a terapia X é a certa, a terapia não é. Existem inúmeras terapias, existem inúmeras abordagens. Tem gente que vai se dar bem com uma, tem gente que não vai se dar bem com outra. E é isso aí, você tem que entender o que funciona pra você. Vou dar um exemplo. Talvez eu até grave um vídeo no meu quarto, porque eu peguei uma parede do meu quarto e eu coloquei um monte de post-it. Aqui tá cheio de post-it aqui, gente. Por quê? São minhas colas, né? Por quê? Pra mim poder me organizar. Porque é tudo... Eu tô gravando um vídeo aqui, gente. Vem mais ideia pra vídeo. Eu tenho até um papelzinho aqui pra mim anotar. Porque vem ideia, brota ideia na minha cabeça o tempo todo. Mas se eu não tiver uma certa organização, vai virar uma bagunça. Eu vou ficar que nem uma barata tonta. Eu já vivi essa fase da barata tonta e eu vi que não dá, não. Você tem que anotar, você tem que organizar. Ó, isso daqui dá pra fazer primeiro, aquilo ali não dá. E você vai organizando. Não vai ser 100% dentro do roteiro que você programou. Mas é pelo menos pra você ter uma noção de como você vai fazer as coisas, senão vira uma bagunça. Então é óbvio que pra você curar seu passado também é assim. Você não vai... Se você fizer como eu fiz, não, eu vou chutar tudo de uma vez em uma semana. Gente, tem coisa até de outras vidas aqui que a gente tem pra resolver. Você não vai resolver numa semana. É claro que eu não tô falando também, nossa, você vai ficar 30 anos pra superar uma vírgulazinha. Não é isso. Não é isso. Dá pra você se curar, sim. Na verdade, é pra você se curar, né? E você tem essa capacidade, você só tem que saber... É que nem eu falei, você tem o ego, a pessoa tá lá lutando. Ai, que pessoa egoísta, é só o ego dela. E o ego, na verdade, é uma ferramenta que faz parte da sua psique, que você tem que usar. É por isso que ele tá aí. É pra isso que tá aí. É pra você usar. Aí você tem o braço, você vai arrancar o braço. Não, porque eu tenho que tirar meu braço. Porque... Gente, às vezes eu rio das coisas que eu faço. Mas, gente, é ridículo. Por quê? Porque... E esses conceitos, gente, não foi distorcido à toa. Claro que foi a nossa própria ignorância, porque a gente... Quando a gente é ignorante, a gente acha que a gente sabe de tudo. E a gente sai falando bosta, e distorcendo as coisas, e fazendo merda.
Isso é uma grande sequência de erros humanos. Mas, vou colocar como inocentes, não ofensivos não, inocentes porque, como eu falei, a gente tá vivendo nossa própria subjetividade. Então, estamos conversando, eu vou falar uma coisa, você vai falar outra, eu vou entender uma coisa, você vai entender outra, cada um vai registrar da sua forma. Quando a gente for voltar e falar de novo, você vai falar, você falou tal coisa, eu vou falar, não. Aí a gente vai pegar no vídeo, os dois vai estar errado, vai ter sido outra coisa ainda, não vai nem ter... Eu vou estar falando uma coisa, você vai estar falando outra, e na verdade a prova que tem do que aconteceu vai ser, não vai bater com a história de nenhum dos dois. Porque a gente registra com base nas nossas crenças, nas nossas emoções. Não é porque a gente é idiota, é porque a gente funciona dessa forma, né? Por isso é importante a gente entender como a nossa mente funciona. Pra você errar o mínimo possível e ter uma vida maravilhosa. Porque foi pra isso que a gente veio pra cá, não foi pra ficar sofrendo. Mas é claro, a gente vai errar. E faz parte, tá tudo bem. Mas é óbvio, gente, que eu já cansei de falar isso aqui, eu vou continuar falando. Inclusive, eu vou fazer um canal dedicado somente a isso. A gente vive numa Matrix, isso é óbvio. Existem elites que governam o mundo, existem pessoas que têm muito poder aquisitivo que mandam no mundo. Isso é óbvio, que a narrativa deles vai vencer as outras. E como eles têm mais poder aquisitivo, eles vão lá e eles vão, mesmo sem você perceber, mesmo sem querer, você vai cair na narrativa deles. Porque em todos os lugares eles estão, é no X, é no Y, aí tá lá o Lula e o Bolsonaro, você tá ali brigando pelo Lula e o Bolsonaro, mas ali tá os dois lados trabalham pra mesma pessoa. É só um teatro pra você pegar um dos lados, mas qualquer um dos lados que você pegar, você tá no jogo deles. Você entendeu? E isso tem a ver com você não resolver o seu passado. Porque a culpa não é do Lula, aí você vai virar bolsonarista porque a culpa é do Lula. Porque sua família passou fome, porque aí você, sei lá, é gay, não que todos os gays sejam de esquerda, né? Mas aí você tem uma tendência mais à esquerda, você quer liberdade, que eu concordo. Você quer... Aí vem a esquerda lá com aquele discurso lindo, feminismo e não sei o que lá, e eu vou me enfiar aqui. Foi que nem eu me enfiei na religião porque eu queria respostas da vida. E quando eu fui ver, eu já tava na religião toda ferrada emocionalmente, e a religião piorou muito meu emocional. E eu, cara, como é que eu vim parar aqui? Puta, agora eu vou ter que sair? Eu não vou mais poder falar com meu irmão. Eu vou ter que bancar isso aqui. E eu não banquei não na época. Eu saí sem bancar mesmo. E eu quase... ó. Por isso que eu falo, eu sou muito corajosa e eu tenho muito orgulho da coragem que eu tive. E eu entendo por que as pessoas têm tanta dificuldade de superar o passado. Por quê? Porque mexer com emoções não é... Com memórias, com crenças, não é... Quer dizer, como eu falei, Só que você vai ter que pegar o jeito, até você pegar o jeito, até você aprender, mesmo com um terapeuta excelente, que foi o que eu passei, cara, você vai se machucar, você tá com puta numa ferida, você vai ter que limpar ela. Vai doer? É claro que vai doer. Vai limpar e, nossa, na hora você vai pensar que você vai morrer, aí depois você põe aí o negócio vai sarando aos pouquinhos, você, nossa, finalmente, mas você vai ter que ter coragem de olhar pra essa ferida aí. E não é simples assim, não é fácil, não é gostoso, não é não. Mas com o tempo, como eu falei, hoje eu sinto uma dor emocional, às vezes eu até choro com uma lembrança, com alguma coisa que eu tô vivendo aqui minha vida e brota, né, um gatilho. Opa, olha a postura que eu tenho hoje. Opa, eu tenho uma coisa pra resolver. Se eu puder ali na hora, eu resolvo ali na hora. Se eu não puder, eu até choro. Nossa, que eu me emociono, vem aquela dor, vem aquela lembrança ruim. Aí depois eu consigo colocar numa gaveta. Depois eu vejo isso, eu vou terminar isso aqui. Aí depois eu volto lá e consigo ressignificar. Com muito menos dor, com muito menos sofrimento. Mas é hoje. E é por isso que eu digo, o passado que nunca passa. Porque
As nossas emoções são a base. A gente vive num mundo que critica as emoções. Você tem que ser racional. Você tem que ser racional. Peraí, gente. Ai, sabe quando você quer estralar aqui? Peraí. Nossa, aqui. Eu vou conseguir ainda. Tá com incômodo na coluna. Você tem que ser racional. É porque eu tô sentando do jeito certo, né? Aí como eu sou meio torta, né? Que eu falei. Aí a coluna fica dando aquela repuxada. Mas eu vou me acostumar. Ele vai ficar no lugar. E aí. Eu adoro fazer careta, gente. Mas enfim. Vocês viram o papel, né? Que eu tô com uma cola aqui. Eu falei que eu tô com cola. Eu falo mesmo. Então. Então o que acontece? A gente vive numa sociedade que as coisas estão tão distorcidas, né? O negócio foi feita uma bagunça tão grande dos conceitos das coisas, que são simples, mas foi feita uma bagunça, que as pessoas, elas acham que as emoções delas são frescura, que é bobagem, que você tem que ser racional. Então você tá entendendo errado. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. A base de tudo são as emoções. Quando a gente nasce, a gente nasce inconsciente. O nosso inconsciente, entenda, o cérebro é uma coisa, a mente é outra. O cérebro é praticamente quem processa as emoções. Vamos colocar assim. É claro que ele tem outras funções, né? Mas o cérebro é um órgão que ele tem o motivo dele ali de funcionar. Enfim. E aqui você tem a sua mente. Na sua mente, quando você nasce, até seus 7 anos de idade, geralmente, você é inconsciente. Não é que você não tem capacidade de aprender ou de entender as coisas. Não é isso. É porque você é todas as experiências que você tem são totalmente emocionais. Aí você põe o dedo na tomada e você... Nossa, que machucou. Aí você não põe mais. Você aprendeu. Só que você não racionalizou aquilo. Você teve aquela experiência, doeu e você não fez mais. E foi um trauma. Então veja, nem todo trauma vai travar a gente na vida completamente. Só que existem aqueles traumas que você precisa resolver, porque senão você não consegue nem ter dinheiro, nem pagar suas contas. Né? Então, enfim. Tem um pássaro muito fofinho aqui, barulhento. Então, você precisa Peraí, deixa eu lembrar onde é que eu tava. Você precisa conseguir curar esse passado, entendeu? E não tem como você mexer com uma crença, com um trauma, com seja lá o que for. Porque até os seus 7 anos de idade você é irracional. Sua mente é totalmente irracional. 100% emocional. A criança é pura emoção. Aí é engraçado que tem adulto que grita com a criança, bate na criança, exige que a criança tenha uma maturidade que ele mesmo não tem. Olha que coisa impressionante. Aí com o adulto ele fala, mas com a criança ele desce o cacete. Não faz sentido isso, gente. Olha como tá tudo errado. A gente, antes dos 7 anos, a gente tá na escola. Não era pra gente estar na escola. Tá tudo errado. Tá tudo... E se você pensa que isso é bobagem, não é bobagem. Isso traumatiza a gente. Entendeu? Primeiro que na escola já tá cheio de mentira. Já começa por aí. E eu não sou contra estudar. Pelo contrário, eu adoro estudar. Eu não sou contra estudar. Tem coisas que a gente precisa aprender, como ler, escrever. Tá tudo bem. O problema é a estrutura escolar. Ela foi criada por grupos de poder pra emborrecer a gente e traumatizar a gente. Isso é um fato. Isso é um fato. Só você pesquisar um pouco, você vai chegar nessa conclusão. Óbvia. Qualquer escola, seja particular ou pública, ela é estruturada para que você seja traumatizado, emburrecido e doutrinado. Essas 3 coisas. Para você ter a mentalidade de escravo. Então você pode, sei lá, enfim.
Entendeu? Então, você... se você for mexer com uma memória que tá no seu subconsciente, com uma referência, com um trauma, com seja lá o que for, que tá no seu subconsciente, porque depois de 7 anos você começa a desenvolver a sua mente subconsciente, porque aí você começa a racionalizar, ou seja, se você com mais de 7 anos colocar o dedo na tomada, você vai ter a experiência emocional que nem você teve, mas você vai ter a racionalização. Peraí, nossa, se eu pôr a mão aqui, eu vou tomar um choque. Nossa, isso aqui é perigoso. Nossa, aí você já tá criando crenças em cima disso. Mas a base da crença é a emoção. É por isso que quando você vai... eu vou mudar minhas crenças. Por que é tão difícil? Porque a base dela é a emoção, não o contrário. E não é separado. E a gente vive nesse mundo aí que fala, não, você tem que ser racional, você tem que ser frio. Não existe isso. Não existe isso. Assim como o ego, as suas emoções, elas fazem parte de quem você é. Você tem que aprender a manipulá-las, você tem que aprender a transmutar suas emoções, você tem que aprender a se curar. Você tem que aprender a usar as suas emoções. Desculpa. Às vezes eu faço uns barulhos esquisitos. Você tem que aprender a usar suas emoções. Você tá entendendo? Porque senão você vai ser dominado por elas. E geralmente a gente é dominado pelas emoções. Porque a gente não é ensinado. E quando a gente vai procurar alguma coisa, é colocado numa doutrina mesmo. Puramente racional. Seu lado, você tem que ser racional. Não existe isso. Você tem 2 hemisférios no cérebro. Você tem o lado emocional e o racional. Sua mente é emocional e racional. Na verdade, a maior parte da sua mente, que é 97% ou mais, ela é emocional. Só uns 3% é sua mente racional. Então é o oposto do que é ensinado pra gente. E não é sem querer. Isso foi construído. Essa narrativa foi construída pra gente se traumatizar mais e se machucar mais. E assim como as pessoas estão lutando contra o ego delas, você lutar contra as suas emoções. Esse não é o caminho. É por isso que tem pessoas que vão fazer terapia e elas saem mais traumatizadas, elas saem mais machucadas. Porque a maioria das terapias... É como eu falei, existem estruturas, existe o terapeuta, existem muitas questões que influenciam para você conseguir curar um trauma. Mas o que se é ensinado, a base do que é ensinado na maioria das faculdades, são bases freudianas. Então, pra mim, tá óbvio que o Freud é um herói do sistema, tá? Pintaram ele como herói, mas ele trabalhou pro sistema. Pra mim isso daí tá óbvio. Tá bom? Pra mim tá óbvio isso. Outra coisa. Freud. Não vou falar de Freud. Essas terapias, por isso que eu fui procurar uma pessoa bem fora da curva, até porque eu acredito, não só acredito como sou e vivi para a normalidade, e eu sei que isso existe. Na verdade, isso faz parte da natureza humana. Eu disse pra vocês que eu sou polêmica. E a medicina, no geral, seja ela da psique ou não, ela é fragmentada. É colocada a medicina de um lado, a psique do outro, e não é assim, tá tudo interligado. Se você ficar mal emocionalmente, seu corpo vai ficar doente. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Simples assim. Então, nós temos que ter essa consciência, senão vai ser muito mais difícil você se curar.
Muito mais difícil. Muito mais. E o primeiro passo para você curar esse passado é você validar as suas emoções. Isso não quer dizer que você vai se vitimizar. Você precisa reconhecer o que aconteceu. Você precisa aceitar o que você sentiu. Você precisa... Porque o que acontece? Eu precisei reconhecer que eu me sentia culpada, que eu me sentia suja, que eu me sentia feia, que eu sentia que eu merecia sofrer, esse monte de coisa. Isso é vergonhoso, eu sentia muita vergonha de reconhecer isso. Mas quando eu reconheci isso, que foi, na minha opinião, o primeiro passo, isso já foi metade do peso do negócio saiu. Sério. E aí, eu consegui ressignificar com muito mais facilidade, embora tenha sido uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida. Eu consegui ressignificar com muito mais facilidade tudo isso. Claro que eu tive a ajuda do terapeuta, tive a orientação dele. Então, você precisa validar as suas dores. Só que validar as suas dores não é se vitimizar. Pra gente conseguir resolver um problema, a primeira coisa é você reconhecer o problema. Você tem que enxergar ele. E entender que aquilo é um problema e que precisa ser resolvido. Esse é o primeiro passo. E é o que eu vou falar no próximo vídeo. Tá bom? Então até a próxima.